Hello pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo para vocês agora a semana 4, a última semana já do PET volume 3 para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Aqui, né, a temática de compreensão, escrita e leitura, que basicamente é a mesma coisa, e esse detalhamento das habilidades. Começando, né, na nossa introdução, diz que ao longo da história as pessoas têm sofrido preconceito, racismo, discriminação, intolerância política e religiosa ao longo de toda a história, pessoal. Sempre houve. E a história de Anne Frank e seus contemporâneos nos últimos manifestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países reforçam esta ideia. Manifestantes se indignaram com a morte de um homem negro, George Floyd, que foi mobilizado por um policial branco com joelhos em seu pescoço em Minneapolis, nos Estados Unidos. Para nós entendermos um pouco mais esses sentimentos e principalmente, né, o que é antissemitismo e racismo, vamos ler o texto e quem quiser se aprofundar, ler o texto todo, acesse www.annefrank.org. Let's go! Antisemitism means hatred of Jews. The word first appeared in the 19th century when classification of people into different races was considered normal. Many people in Europe thought the white race was better than the other races. But do Jews belong to a separate race? And is anti-Semitism racism? Racism is based on the idea that there are different human races. The white race, the black race, the yellow race, and the red race. People of the same race are assumed to share certain characteristics. Hitler and the National Socialists, Nazis, also believed that people could be divided into races, and they believed that the races were in competition with each other. According to the Nazis, the Jews were a weak, dangerous, and inferior race that did not belong in Germany. The ideas of Hitler and the Nazis were racist. After the Second World War, science showed that the classification of humanity into different races is wrong. There is only one race, the human race. Gente, só uma raça. Somos todos humanos. E aqui temos a tradução para vocês. Quem quiser paralisar um pouco, ler com calma, no problem. Vamos para as atividades baseadas neste texto, né? Releiam com calma, porque agora vocês vão responder qual é a origem da palavra antissemitismo e o que ela significa. Na letra B, antissemitismo pode ser considerado racismo? Sim ou não? Por quê? Justifique sua resposta. Releiam o texto com calma e busquem essa informação. E na C, quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas, os nacional-socialistas? A ciência comprova esses pontos de vista? De que forma? Então, primeiro, raciocinem os pensamentos de Hitler e se a ciência comprova esses pontos de vista, se havia, né, base científica para o que eles pensavam e de que forma. Agora, leia o primeiro trecho de uma música de Michael Jackson. Ela se chama They Don't Care About Us. E aqui pede que quando as aulas retornarem presencialmente, você leia a versão completa e assista o videoclipe. Mas, se você já puder fazer isso agora, melhor ainda, né? Acessem pelo YouTube ou no Letras, ok? Vou ler para vocês esse pedacinho, esse trecho da música. Beat me, hate me. You can never break me. Will me, thrill me. You can never kill me. Tell me what it has become of my rights. Am I invisible cause you ignore me? Your proclamation promised to me free liberty. Now,
I'm tired of being the victim of shame. They're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from which I came. Translation. E agora, atividades. Com base na leitura deste primeiro trecho e considerando a música, que foi tida como um protesto em 1995, quando ela foi gravada, como você interpreta essa primeira estrofe da música? Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Então, releiam e interprete, né? De que forma você acredita que ela foi um protesto? E no número 2, nos versos Am I invisible because you ignore me? E Your proclamation promised me free liberty. Aqui diz que são feitas denúncias. E o que eles denunciam, esses versos? Essa tá fácil, né, gente? Releiam, busquem informação e copiem aqui. A nossa última atividade é pedido aqui para nós fazermos relações. Que relação podemos fazer entre o texto de Anne Frank, o pequeno trecho falando de George Floyd, as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo e os versos da canção de Michael Jackson? Os versos I'm tired of being the victim of shame. They're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from which I came. Ok, vamos por partes, né? Um pouquinho de informações para vocês analisarem melhor, pessoal. Primeiro, a relação entre Anne Frank e George Floyd. Anne Frank era judia, ela foi perseguida e morta simplesmente pelo ódio aos judeus. Ela era uma criança, assim como vocês, ela era inocente. George Floyd, para quem não viu, para quem não conhece, é esse cara que está aqui na setinha. Ele era uma pessoa que tinha cometido vários crimes e ele estava fugindo da polícia. Nada justifica a ação da polícia. Eu fiquei muito revoltada com a ação da polícia porque nada justifica o que foi feito. Né? Pessoa treinada tem que ser treinada para salvar as vidas, não para tirar as vidas. Mas eu achei essa comparação entre George Floyd e Anne Frank um pouco exagerada. Né? Os dois foram mortos, mas em circunstâncias bem diferentes. Ok? Então analisem nesse sentido. Em relação às movimentações antirracistas, tem um grupo nos Estados Unidos que chama Black Lives Matter. A ideia de lutar contra o racismo é excelente, mas as pessoas têm que saber lutar, né? Porque eles têm destruído muitos monumentos e patrimônios públicos, eles têm agido também com muita violência. E a violência nunca vai diminuir ou vai ser um jeito de tratar a própria violência. Eu acho que a melhor forma é debatendo, é tratar o assunto de forma inteligente, né? Parar, refletir e atingir as pessoas pelo sentimento, ok? Em relação ao Michael Jackson e os versos da canção. Isso aqui só para vocês conhecerem também, tá? Esse carinha aqui era o Michael Jackson que ficou assim quando gravou esse clipe dessa música. Foi no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, é só para vocês analisarem também, né? Já que a gente está falando de preconceito, então vamos analisar a coisa bem ampla, certo? Porque, na minha opinião, pessoal, o que fica mesmo é isso aqui, ó. All lives matter, no racism. Todas as vidas importam. Sem racismo. Sem racismo, né? E da mesma forma, na mesma medida, sem antissemitismo, sem homofobia, né? Sem perseguição religiosa, que as pessoas tenham a liberdade de poder ser o que elas são, desde que elas não cometam nenhum crime, desde que elas ajam de maneira legal,
né? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o próximo. E aí é a base de tudo. Quando nós respeitamos, nada disso acontece, ok? No more racism. E aí a gente finaliza essa semana. Bye, bye.